Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Sarau da Casa Azul podcast. Eu sou a Luciene Carris e, junto com Luzimar Soares, conduzimos esse projeto de levar um pouquinho de conhecimento para você aí do outro lado. Neste novo episódio, recebemos a professora Ana Carolina Eiras Coelho Soares para conversar conosco sobre maternidade e afetos em tempos de pandemia. A professora Ana possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assim como eu, minha colega, e possui pós-doutorado em Antropologia pela Universidade de Brasília. Ela é feminista, mãe, escritora, poeta, dançarina, plantadora de árvores e professora universitária. Ela é professora associada do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás e da Faculdade de História, também da mesma universidade. Ela coordena o Grupo de Estudos e Pesquisas de Gênero da Faculdade de História, coordena o GT Regional da AMPU de Goiás, é membro da APPRJ, Associação Profissional de Poetas do Estado do Rio de Janeiro. Ela fundou na Universidade de Goiás o GTMC-MP, que é o Grupo de Trabalhos Mães Cientistas e Maternidades Plurais em 2020, fruto do livro que ela organizou, com a inquietação de pensar em termos acadêmicos na UFG, os debates das maternidades plurais. Em parceria com duas mães pesquisadoras, a Vanessa Cardoso e Camila Cidade, coordena o projeto Livro, Maternidades Plurais, os diferentes relatos, aventuras e oceanos das mães cientistas na maternidade. Ana, você é mãe de duas meninas, uma de 3 aninhos e uma que vai completar 10. Para muitas mulheres, como nós, eu também sou mãe, mas meu filho já tem 20 aninhos, a maternidade é um divisor de águas. Como você consegue, você pessoalmente, na sua vida, no seu cotidiano, na sua casa, estabelecer uma parceria com seu companheiro em relação aos cuidados da casa e das suas duas crianças? Porque a gente vê hoje nas mídias falando muito do Rodrigo Hilbert, né? Que ele é homem zarrão, que ele é isso, que ele é aquilo. E ele se coloca de uma outra forma que ele não faz mais que a obrigação dele. Então, porque as pessoas diferem essa ideia de ajudar e compartilhar a vida em família. Como é que você vê isso? Nossa, bom dia, muito obrigada a vocês pelo convite, bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu preciso te dizer que eu realmente também desgosto muito da ideia de ajudar, no que diz respeito, no que concerne aos cuidados domésticos e cuidados com as crianças. E eu já te digo, porque ajudar é uma coisa que você faz esporádica. Ajudar é algo que você realiza, né, quando você é um convidado, quando você é alguém que está na casa, você é uma exceção, é um estado de exceção. Eu vou ali te ajudar, certo? E compartilhar é uma gerência conjunta, é uma articulação onde as coisas precisam ser pensadas de maneira conjunta, e eu acredito que uma família é uma convivência conjunta. Portanto, não existe esse ajudar em família se nós estamos pensando em questões basilares de uma convivência de pessoas dentro de uma casa. Eu estendo isso para a ideia do próprio coletivo social, né? Para mim, eu acho que as pessoas, o que nós estamos vivendo é um reflexo de uma crise onde as pessoas pensam a si mesmas e em si mesmas no mundo como dando uma ajuda, e não como compartilhando a vida, né? Compartilhando as existências, dividindo as tarefas, e aí, com isso, os interesses pessoais sempre se sobrepujam aos interesses do coletivo. Voltando para a ideia de casa e de família, né, e das divisões aqui em casa, nada acontece sem conflito. Essa coisa de, ai, que bonito, né, vamos dar as mãos e agora vamos cantar uma música do John Lennon e não teremos... Não, é conflituoso, né, porque tudo na vida é trabalho, e dá muito trabalho gerenciar uma casa, ter cuidados com as crianças,
ter os cuidados domésticos diários. Eu realmente não conheço ninguém que acorda com uma imensa alegria para lavar a louça, ou que alguém que vibra de emoção para estender uma roupa, ou para tirar a mancha de tomate que foi colocada na parede. Eu realmente não vejo, com exceção de algumas brincadeiras que a gente possa fazer, nenhuma grande vibração em tarefas que são onerosas, trabalhosas e constantes, porque, né, a brincadeira que a gente vê é que a louça ela se reproduz. Se você deixar um copo do lado do outro, nascem 3 garfos. É um constante de um usar da vida, certo? Então não é sem conflito, nem na minha casa, eu acredito que nem na casa de ninguém. Agora, quando todas as pessoas que habitam a casa têm a disposição de cuidar dela e o entendimento de que o cuidado da casa é do coletivo, isso realmente faz uma diferença. Talvez seja isso que o Rodrigo Hilbert fala quando ele diz que ele não faz mais do que a obrigação. Talvez, não sei porque eu não posso falar em nome do Rodrigo Hilbert, eu falo em nome de mim, né, e de como a gente tenta aqui em casa, desde antes da existência das crianças, realizar uma divisão de tarefas, que é uma divisão de um compartir. Não há nenhuma grande vibração em lavar banheiros, mas eles precisam ser lavados, então será lavado por aquele que puder naquele momento, ou com uma divisão mais esquematizada em outros momentos, onde ambos estejam, né, ambas as pessoas estejam ocupadas. Então, se não tem disponibilidade, vamos ter que criar, então, uma organização aqui. Vai ter que ser criada uma brecha, porque a louça não vai deixar de existir, né? A criança, depois que veio a Clara, né? E posteriormente veio a Aurora, a gente não tem opção, né? Não tem essa opção. Hoje eu não alimentarei a criança, pronto. Né? Não, hoje ela não tomará banho jamais, né? Eu acho que hoje eu vou esquecer, né? Eu acho que eu vou fazer outra coisa, eu vou ao cinema, vou viajar. A gente passa uma semana em algum lugar e quando a gente voltar, a gente volta a ser mãe, a gente volta a ser pai. Eu acho que o grande divisor de águas da maternidade e da paternidade é porque ela é definitiva. E o definitivo é isso. Você não pode simplesmente, hoje eu acordei com não vontade de realizar cuidados domésticos e cuidados com a criança. Com vontade ou sem vontade, querendo ou não querendo, você terá que fazê-lo. E a sacralização disso no encargo das mulheres gera uma série de problemas, né? Os problemas que nós vemos hoje na nossa sociedade, e que estão escancarados nos tempos de ensino remoto, em tempos de pandemia, que são a imensa sobrecarga emocional, a imensa sobrecarga psicológica, né, nas mulheres. Esse livro que você comentou, Luciene, ele foi lançado pela editora Bindi, né, no finalzinho do ano passado, é disponível gratuito. Uma das coisas que a gente fala é que não teve um relato de mãe que não falasse a palavra cansaço. A palavra cansada, cansaço, exaustão, são recorrentes em todos os relatos. E se vocês observarem nas mídias, quando mães começam a falar sobre si, ou quando as pesquisas que têm sido feitas, né, são sempre essas as palavras que aparecem. Cansaço, exaustão, né, sobrecarga, e isso é muito preocupante. Por que as mulheres estão vivendo na sobrecarga? Por que nós estamos no fim, eu diria que não é nem a sobrecarga, é o fim da bateria, né? É a sobrecarga que gera o fim da bateria. A gente está assim no finzinho da bateria das nossas energias. E mesmo com o finzinho da bateria das nossas energias, a gente acorda no dia seguinte e a gente continua trabalhando, e a gente continua realizando os cuidados domésticos e com as crianças, e querendo ou não, a gente continua maternando, e essa divisão precisa ser um pouco mais leve, e ser mais leve significa dividir com as outras pessoas que moram na casa. Numa relação heteronormativa, é dividir com o companheiro. Em outras formas de relação, é dividir com as outras pessoas que moram na casa.
o cuidado das crianças não precisa ser exclusivo das mulheres, não precisa ser exclusivo da mãe. Maternar, a maternidade, ser mãe é algo, né, meu, seu e de muitas mulheres, mas o cuidado com as crianças, ele pode e deve ser algo coletivo. Prazer em conhecê-la, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Eu vou dar continuidade aqui, vou sair um pouquinho, mas é só uma meia saída do tema. Durante muito tempo, né, nós sabemos que a sociedade ela é permeada por todas as relações e por muitas relações. E essas relações elas são retratadas das mais diversas formas, sejam em jornais, revistas, literaturas, folhetins, músicas, dentre outras representações e formas de retratar a sociedade. Sendo você uma estudiosa da história das mulheres, você pode nos falar um pouco sobre essas representações ao longo do tempo? E, especialmente na atualidade, como essas representações podem contribuir para distorcer as condições de trabalho da mulher? E aí, até para que esse podcast não vire uma coisa muito longa, eu acho que eu vou fazer um recorte, né? Acho que a historiadora e historiador adoram fazer recorte. Mas é porque, assim, existem muitas possibilidades de representações. Como nós estamos no Brasil e é um podcast brasileiro, eu vou fazer um recorte ocidental e dentro de uma perspectiva colonial, dentro da perspectiva da nossa herança colonial, que é uma herança que o tempo inteiro bebe das orientações civilizacionais da Europa. Embora nós tenhamos diversas outras formas de entender e diversas outras culturas em nosso país, se sobrepuja, né? As representações ocidentais, elas acabam, até por conta das forças coloniais, elas acabam se tornando as mais visíveis, as mais divulgadas, o discurso dominante, digamos assim. Se a gente for fazer um pequeno recorte, e bem resumido, você tem desde o final do século XVIII uma série de narrativas que vão colocando a mulher nesse papel central da maternidade e nesse papel central da cuidadora do lar. Até então, sim, as mulheres exerciam a maternidade, sim, as mulheres tinham uma série de trabalhos domésticos, mas essa maternidade sacralizada, como você falou, e que se você olha para todas as narrativas, elas vão se amarrando, isso vai sendo construído ao final do século XVIII e em meados do século XIX no Ocidente, né? Nesse Ocidente cristão, colonial, brasileiro. Você, por exemplo, as ideias de Rousseau chegam aqui, então a criança que precisa desse cuidado e a mãe que é a figura saudável e higiênica para cuidar dessa criança, que isso também se amarra com um discurso médico, que também se amarra com um discurso jurídico, né? E você vai vendo a ideia de que nós somos inferiores intelectualmente, porque a nós cabe a emoção, aos homens cabem a razão, e a mulher é o coração, o homem é o cérebro da relação, portanto, isso justifica que ele seja o provedor do lar e a mulher seja, portanto, a cuidadora, a nutridora do lar. Tudo isso vai se amarrando em uma série de discursos, em uma série de representações, de maneira que o século XX vê nascer a mãe sagrada. Temos o discurso religioso cristão com a Virgem Maria, que passa a ter e agregar essa característica da mulher santificada. A mulher mãe é uma mulher considerada ilibada socialmente, né, tanto que não se fala da sexualidade das mulheres mães e uma série de outras questões que são interditadas, porque vai se criando toda essa imagem em cima desse maternário idealizado. E aí a gente chega nesse momento que a gente está hoje, né, no século XXI, vivendo uma série de questões. E aí eu preciso te dizer, todos esses discursos, eles são para as camadas dominantes. Todos esses discursos, eles são voltados para mulheres brancas, mulheres cis, mulheres hétero, porque no Brasil,
a gente tem o período da escravidão e as mulheres negras escravizadas, as mulheres brancas pobres, né, elas sempre trabalharam. Mulheres negras alforriadas, elas sempre trabalharam. Esses discursos chegavam para elas, mas não serviam para elas. Esses discursos, eles tinham eram para elas, só para elas fazerem parte de um grande sistema que, inclusive, dava o suporte para que a maternidade ideal dessas camadas dominantes pudesse acontecer. Se cria todo um staff, né? Da babá, da cuidadora, da ama de leite, que posteriormente, né, deixa de existir, essa figura da ama de leite, mas a mulher se torna a gerente do lar. E quando essas mulheres de classe média alta, já no século XX, e classe alta, elas entram no mercado de trabalho, elas se deparam com uma absoluta falta de políticas públicas para alicerçarem e ou mesmo apoiarem a sua vida pública, a sua carreira, a sua permanência, a sua escolarização. Se as mulheres pobres, as mulheres de camadas mais baixas, eu estou fazendo a interseção, elas sempre tiveram que terceirizar o cuidado das crianças, se elas sempre tiveram que fazer arranjos sociais para que as crianças pudessem ser cuidadas, e quase sempre esses arranjos sociais envolvem também círculos privados, são as avós, as tias, as primas, né, uma espécie de família estendida que cuida, é a vizinha, né, que olha a criança, e aí olha para você cuidar do filho da patroa, e aí você volta para casa. Quando você tem, na segunda metade do século XX, uma série de discussões feministas, você vai ter, inclusive, a discussão sobre essa disparidade de que as mulheres não são todas iguais, e de que várias já estavam no mercado de trabalho, e que, inclusive, havia opressões, e há opressões de mulheres sobre mulheres. Então, bem, a gente chega no momento de hoje, tentando pensar em um feminismo que abarque todas as mulheres, que diminuam ou que eliminem as opressões de gênero, que pensem de maneira mais igualitária, e a solução para várias dessas respostas está em políticas públicas, está em trazer o debate para o coletivo, está em não terceirizar mais privativamente como solução única e exclusiva para que as mulheres possam estar no mercado de trabalho. Porque senão você cria o falso dilema, ou eu serei mãe, ou eu terei uma carreira. Esse é um falso dilema. Eu serei mãe, ou eu terei uma carreira. Ele é um falso dilema criado pelo fato de que você não tem políticas claras, por exemplo, de permanência de mulheres que são mães nas universidades. E a gente sabe que uma das diretrizes internacionais para a diminuição das disparidades, das desigualdades de gênero, é justamente o aumento da escolarização das mulheres, da escolarização formal. Então, como é que você quer que as mulheres exerçam, né, e tenham uma carreira, se elas são mães e não têm suporte, ela não tem com quem deixar o filho, ela não tem como continuar nem a faculdade, nem a graduação. A gente ouve dezenas de histórias de sucesso e de superação, e a gente se alimenta dessas histórias particulares de sucesso e de superação para a gente alimentar uma sociedade que diz, é só você querer, vai lá que você vai conseguir. Só que a gente tem dezenas de sucessos e milhares de histórias de desistências. E uma pergunta que eu peço às pessoas que estão nos ouvindo, perguntem às suas mães, o que elas desistiram quando elas se tornaram mães? Vocês vão, né, eu tenho certeza que vocês vão ter dezenas ou centenas, e se o podcast tiver um canal de resposta, eu gostaria de ouvir as respostas. Centenas de respostas. Porque há centenas de possibilidades, milhares de desistências. Coisas que as mulheres tinham pensado em fazer e no nascimento de um primeiro, ou de um segundo, ou de um terceiro, ou de um quarto filho, se tornou literalmente impossível coordenar todas as atividades. E aí você tem que escolher, porque você não tem um debate coletivo, porque tudo que concerne a maternidade fica no âmbito do privado,
e fica no âmbito do você escolheu. E isso só será uma escolha quando nós tivermos suporte para que possa, de fato, ser uma escolha. Eu acho que a mulher, de uma maneira geral, nós somos representadas como Maria Madalena e nos aproximamos de Maria, mãe de Jesus, quando viramos mãe. Então, eu acho que meio que a mulher que decide não ter filhos, ela será Madalena para sempre. E a mulher que decide ter filhos, ela abre mão de ser Madalena para ser Maria, e aí ela fez uma escolha e na sua santificação ela precisa abrir mão da sua carreira. Seria mais ou menos esse um pensamento de purificar a mulher através da maternidade? Eu acho que sim. Enquanto você falava, eu me lembrei que o primeiro nome de Madalena é Maria, né? Também. Então, eu acho que dá para ser Maria, e dá para ser Madalena, e dá para ser nenhuma das duas, e dá para ser Eva, e dá para ser Joana, e Ana, e Beatriz, e Luzimar, e Luciene, e Clara, e Rosa, e Raquel, e Aurora, e Neuza, e Jasmim, e Laura, e quem a gente quiser. Eu acho que o que acontece é que parece que a gente criou uma traição socialmente quando a gente diz, né, e eu falo isso em alguns textos no Crônicas de Mãe, que eu tenho publicado na revista Cláudia Online, mas parece que quando você diz assim, eu quero ter uma carreira, algumas pessoas viram para você e te falam assim, ué, mas você é mãe, eu já ouvi isso, ué, mas você é mãe, aí eu digo, ué, e... Porque parece que está criando uma certa traição social, se eu sou mãe... Eu estou querendo coisa demais. Teve uma vez que uma pessoa me falou assim, você não acha que você está querendo coisa demais? Eu falei, não. Você acha que você faria essa pergunta se eu fosse um homem? E aí a pessoa ficou meio quieta, assim, não, mas me veja bem, mas você não acha que é muita coisa para você fazer? Eu estou tentando pensar em você, no seu bem-estar. Aí eu falei, olha, bem, eu continuo te afirmando isso. Não é muita coisa para eu fazer. E eu acho que é muita coisa para eu fazer se eu tiver que fazer sozinha. Mas se tiver um coletivo, inclusive se você estiver disposto a me ajudar, era uma pessoa aleatória. Aí a pessoa já olhou assim, eu falei assim, tem até uns boletos aqui na bolsa que eu posso pegar para você pagar, entendeu? Porque é a história do ajudar, sabe? Eu quero te ajudar, eu estou vindo só te dizer que você vai ter muito trabalho se você quiser ter uma carreira e quiser ser mãe, e quiser ser escritora, e quiser ser pesquisadora. Você não está querendo coisa demais, não, Ana? Eu já ouvi isso. Meu nome, inclusive, é um nome santo, né? Eu sou a avó eu sou a avó de Jesus. Então, assim, e aí eu fiquei brincando uma vez, eu até já fiz essa brincadeira com todo o respeito que eu tenho a todas as religiões, mas eu disse, não, as mulheres não querem coisa demais, elas querem só ter vários nomes, né? Elas querem poder serem várias coisas. A grande questão é que se a gente for sozinha, de fato vai ser muita coisa. Mas se a gente começar a ir juntas, aí já começa a ficar diferente. Por isso que uma das grandes frases que eu gosto é vamos juntas, dias mulheres virão, várias outras frases que são muito importantes, mas que refletem exatamente essa ideia de que sozinho é muito pesado, sim. Agora, junto, nossa, vamos junto. Você está achando que está pesado para mim? Vem comigo. E aí vai ficando mais fácil, a gente divide. Essa ideia colaborativa, ela não é nova. Ele em várias sociedades, se a gente olhar para a nossa sociedade sem esse olhar tão colonialista, a gente vai encontrar nas sociedades, várias sociedades quilombolas, em várias comunidades nativas que nós temos no Brasil, a ideia colaborativa é a ideia que rege as tribos, as etnias. Somos nós que inventamos essa coisa de que os nossos afetos são individuais, que a nossa maternidade é individual, que a nossa cria é só nossa. Se a gente conseguir estender esse olhar e, em vez de querer ensinar, começar a querer aprender, eu acho que a gente tem muito para crescer no século XXI. Sim, é visto como uma certa traição.
e é visto como você quer coisa demais. Eu acho que as mulheres querem coisas demais, não. Eu acho que elas querem a medida certa do que elas são. E nós somos muitas, e nós somos grandes, e nós podemos. Oi, Ana. Oi. Dando continuidade, né, que você estava falando sobre os afazeres, sobre os cuidados, né? Vamos falar de você, né? Você é professora universitária, mantém uma vida acadêmica, tem toda essa complexidade, né? E preencher o currículo Lattes, né? O famoso tal do currículo Lattes que é um porre, que a CAPES exige produção, o Lattes precisa ser preenchido, e já existe, né, movimentos de mulheres pedindo mudanças, né, nesse formato do currículo Lattes. Inclusive, recentemente a gente teve a inclusão da licença maternidade no currículo, né? Como é que você acha, você observa que as universidades, né, a universidade onde você trabalha, né, e os institutos, CAPES, CNPq, enfim, as agências de fomento, podem contribuir para aliviar, né, essas sobrecarga que as mulheres acadêmicas têm, né? Porque além dos afazeres domésticos, cuidado com a criança, tem que pesquisar, tem que escrever, tem que produzir. Enfim, como é que você observa isso, né, hoje? Hoje eu observo de uma maneira muito positiva. Eu sou uma pessoa que realmente acredito no potencial da mudança social. Acredito que o debate, a discussão, um podcast, uma palavra, um livro, uma história, tem o poder e o potencial de mudar, de fazer uma pessoa parar, olhar, refletir. E assim, desde eu acho que 2015, 2016, eu posso estar errando a data, olha, historiador errando data, mas se alguém tiver interessado em dar uma olhada, eu realmente recomendo que olhe, né? Você tem uma série de grupos, e eu acho que até um pouco antes de 2015, 2013, você tem uma série de grupos de mães, né, nas universidades que começaram a se reunir em formato de coletivos e a falarem que estão cansadas, falarem que está difícil. Eram basicamente alunas. Você vê esse formato de coletivo de mães se formando. E esse coletivo de mães ele foi se estendendo porque algumas professoras começaram a ver que a realidade era muito, muito dura e muito difícil. E aí você tem a formação de um dos pioneiros, que é o Parents in Science, que eu sou uma grande admiradora e aliada. E essa inquietação, ela foi, digamos que, entrando nas universidades e veio para ficar. E ela realmente veio para ficar. Quando o Parents ele lança essa campanha Maternidade no Lattes, né, a maior parte das mães, sejam elas ligadas ao Parents ou não, abraçaram essa causa. Conheço pessoas que têm filhos, né, das mais variadas idades, que falaram, eu vou colocar retroativamente, eu vou colocar para marcar, e inclusive eu convido as pessoas, coloquem, até para a gente poder, né, o CNPq poder ver a quantidade de mulheres que são mães. Então coloque a licença, eu só recebi 2 meses, eu só recebi 4 meses, eu só recebi 1 mês, eu não recebi, não recebeu, não pode botar a licença, mas a gente começou a colocar no texto informado pelo autor, lá naquele início, né, mãe, eu coloco, hoje em dia, toda a biografia minha é professora, né? Mãe. Né? Ou, às vezes começa até com mãe, antes de começar com tudo. Porque é uma identidade, é uma força que faz parte de uma luta, e ser mãe é um ato político. Desse sentido, quanto mais visíveis nós nos tornarmos, mais visíveis serão as nossas possibilidades de reivindicações. Uma das reivindicações é de que as mulheres que têm crianças pequenas, elas têm mais dificuldade de produção, como você falou. Eu tenho criança pequena em casa. Quando a criança é um pouco maior, você sabe que tem demandas, mas são demandas que ela tem uma certa autonomia de vida. Mas quando você tem até 5 anos de idade, eu diria que até 7 anos de idade, mas até 5 anos de idade, é absolutamente irresponsável você largar uma criança e fechar a porta e dizer, fica aí. Ela não vai ficar aí. Primeiro que ela não vai ficar sozinha, ela vai, né, começar a chorar, e segundo, que ela tem demandas, ela vai se machucar e é responsável, inclusive juridicamente criminoso. E é justamente nesse período que se observou por uma série de pesquisas que as mulheres estão no auge das suas produções.
Então, o que acontece é que você até consegue se graduar, mas você não consegue chegar nos demais níveis de escolarização. Mestrado e doutorado acabam sendo abandonados pelas mães. E as mães que conseguem chegar na universidade como professoras, elas acabam ou não se candidatando a determinadas bolsas e fomentos, porque elas não sabem o que fazer com as crianças, ou as crianças não são previstas nos editais, não tem previsão dos editais, ou a sobrecarga é imensa de relatórios, de produção. Então, como que a CAPES, o CNPq, todos os órgãos de fomento, né, que nós temos na ciência, nas universidades, podem olhar para o debate das mães. Uma das soluções é editais específicos para as mães, ou cláusulas específicas, artigos específicos para as mães nos editais. Nós já temos alguns ensaios acontecendo por conta da força dos coletivos, por conta da força dos grupos que estão se formando. No ano passado, até por conta do livro que a gente organizou, nós fundamos aqui institucionalmente, já existe o coletivo de mães da UFG, que é um coletivo, né, de alunas, e é um coletivo fortíssimo, muito interessante, absolutamente ativo, e nós tivemos a necessidade e sentimos, né, de fazer um grupo de trabalho que reunisse, agregasse pessoas na Universidade Federal de Goiás que estivessem pesquisando sobre maternidades, sobre mães cientistas, sobre formas de maternar, e assim nasceu o GT, Mães Cientistas e Maternidades Plurais. Uma das outras coisas é divisão de carga horária. Você não... Porque eu que sou da história, você também é da história, né, Lu? Então a gente sabe assim, o horário de abertura de arquivo, o horário de fechamento de arquivo, muitas vezes é um horário que, ok, você até consegue conciliar com o horário de creche, mas e quando você está falando de laboratório, área de exatas? E quando você está falando que você tem que voltar lá e às vezes ficar no laboratório até 10 horas da noite, 11 horas da noite fazendo um experimento? Como é que você faz com essas mães cientistas de outras áreas? E quando o arquivo não abre no horário que você pode deixar a criança com alguém? Como é que você vai entrar, por exemplo, num arquivo ou numa biblioteca para fazer uma pesquisa extensa se você não tem uma área onde você possa deixar a criança? Isso é pensado? A universidade realmente ela é pensada como um ambiente que acolhe física, estruturalmente as mães? Uma outra coisa que a gente fala e que é tão boba, mas que é tão importante, né? Creches, acesso ou convênios com creches, acesso às né, criação de creches universitárias ou convênios com creches, onde essas mães discentes e docentes e técnicos administrativos possam deixar as suas crianças para poderem estudar com segurança, com tranquilidade. Instalação de fraldários em todos os banheiros, e não só no banheiro das mulheres, porque com isso você também está dizendo que quem troca a fralda e quem cuida de neném é a mulher. E muitas vezes, eu me alegro em dizer, né, com esse movimento, que é um movimento dos debates feministas em torno das maternidades, você também tem tido um aumento do debate sobre as paternidades ativas. Não gosto muito do termo, mas é o termo que é usado, as paternidades, porque para mim toda paternidade deveria ser ativa, mas essa ideia de que uma paternidade que quer se engajar na criação da emocional, social, cultural da criança, e não apenas em prover o lar, como historicamente a gente tem no nosso país. Então, quando você instala um fraldário, que nada mais é do que um pedaço de madeira que você coloca numa parede, né, e que ele sobe e desce, em todos os banheiros, você está dizendo, homens, troquem as fraldas das crianças também. Ou então, vocês também tragam seus filhos em alguns momentos, porque a sua companheira pode não ter espaço para levar para o trabalho dela, ou para onde ela estuda, porque às vezes você tem, ambos são estudantes, e aí você dividiu com ela, um dia ficou com você, um dia ficou com ela, como já aconteceu aqui na UFG, já vi isso acontecer diversas vezes. Então, nós precisamos pensar com novas ideias, né, linguagens, e criar novos rituais.
o que parece estranho, vai ter gente que vai me ouvir e vai dizer, nossa, mas ela está propondo uma mudança muito grande, é louco, meu Deus, e o que eu quero é que isso aqui se torne talvez um registro histórico, e daqui a 30 anos as pessoas ouçam e digam, mas por que ela está dizendo isso? Isso é a coisa mais comum do mundo. Isso é a realidade das universidades. Alguém teve que algum dia dizer isso. Eu diria que o maior sonho que eu tenho é me tornar obsoleta e que a maior parte das nossas reivindicações tenham sido tão plenamente atendidas que a gente possa não mais sonhar, mas viver esses sonhos. Uns sonhos onde uma universidade olhe para as mães e não nos veja como aquela que vai tirar a licença, aquela que não vai fazer, entendeu? E muito menos que depreciem a nossa carreira ou as nossas ambições acadêmicas ou de qualquer forma no mercado de trabalho, porque nós somos mães. Para finalizarmos, você pode falar um pouco mais para a gente o que é o parentscience.com, né, como ele surgiu, como ele atua, e também você pode falar para a gente como que a pandemia da Covid-19 está afetando a vida dos pesquisadores, em especial a vida das mulheres cientistas, professoras, com essa produção acadêmica na pandemia. O Parents é um grupo que nasceu com a Fernanda e uma série de pesquisadoras numa inquietação que ela teve lá no sul, né, no sul do nosso país. Ela faz, então, um primeiro movimento, que é esse movimento de falar da existência de mulheres e da existência, na verdade, de pais e mães na ciência. Esse movimento que ela faz é um movimento também de pesquisa. Ela começa a pesquisar o impacto da maternidade no mundo acadêmico. E as primeiras pesquisas do Parents in Science são pioneiras no nosso país em respostas para essa questão. Eu diria que, nesse sentido, eles trouxeram, digamos que um dos primeiros panoramas, e tem trazido, né, um dos primeiros panoramas para essa discussão das mulheres e das paternidades e maternidades na ciência. O Parents está no bojo dessa discussão dos coletivos, que vem das discentes, que vem de outras docentes, que vem de uma série de outros grupos. E você tinha me perguntado também sobre a pandemia. O impacto sobre as mulheres tem sido imenso. Nós estamos produzindo menos, nós estamos tendo, principalmente as que têm filhos pequenos, nós estamos tendo dificuldade em dormir. Nós fizemos uma pesquisa preliminar, né, e aí agora eu não posso falar do Parents, porque tem uma pesquisa do Parents, só acessarem a página delas, que são maravilhosas, e nós fizemos uma pesquisa aqui na UFG no início da pandemia, e infelizmente eu vou ter que falar que a gente vai ter que dar continuidade a essa pesquisa, porque estamos indo para o segundo ano de pandemia. No primeiro ano de pandemia, meu Deus, né, nós fizemos uma pesquisa aqui na UFG, aberta a toda a comunidade, e nós tivemos uma resposta majoritária das discentes. As discentes relataram, uma das perguntas era quantas horas vocês estavam dormindo, se vocês mantiveram um ritmo de sono, mantiveram um ritmo de produção. Várias relataram que não estão conseguindo manter ritmo de produção, não estão conseguindo manter o ritmo de sono, e o que estamos fazendo é dormindo menos para tentar dar conta das tarefas que são as nossas tarefas acadêmicas. Então, isso é uma bola de neve. Isso foi feito, a gente fez no ano passado, né? Eu trago aqui um dos tópicos que nós abordamos na pesquisa, mas te digo com clareza, assim, o que a gente observa, se a gente entrar nos grupos, né, dos coletivos de mães, nas maternâncias, que tem proliferado agora na pandemia nas redes sociais, são relatos de pessoas que estão dormindo muito pouco, estão usando as noites para tentar manter sua produção acadêmica, e de mulheres que estão desistindo da vida acadêmica porque não estão conseguindo conciliar
com todas as questões que a pandemia tem trazido. Várias perderam o emprego, algumas perderam a bolsa, né? Isso eu estou falando do Brasil todo, tá? Você tem, se você observar nesses grupos no Facebook, no Instagram, que são grupos de relatos, são grupos de desabafo, né? Muitas têm falado abertamente que não estão conseguindo, outras porque não estão conseguindo terminar a pesquisa mesmo, porque o laboratório fechou, ou a fonte fechou, ou então o site que tinha acesso às fontes foi atacado e aí fechou, como nós tivemos recentemente problemas em vários servidores de várias fontes, né, no caso da história, e aí as pessoas estão com dificuldade para terminarem suas pesquisas e precisam de prazo, precisam de mais tempo. E aí como fazer isso? Né? E esse atendimento, a gente tem aqui na UFG tentado fazer atendimento, eu estou falando a gente porque eu tenho visto esse movimento de toda a comunidade acadêmica, não é só meu, mas eu tenho visto uma tentativa de tentar dar algum suporte para a comunidade acadêmica, e inclusive técnicos administrativos e professoras e professores, mas a verdade é que está todo mundo exausto. A grande realidade é que está todo mundo muito cansado e muito sobrecarregado. Estamos trabalhando o triplo, o quádruplo do que trabalhávamos. Estamos tentando dar conta de coisas que antes não eram nossa responsabilidade e se tornaram, e nós abraçamos e estamos tentando, com todas as nossas forças, fazer o melhor para que a produção do conhecimento, a produção do saber, a produção científica, ela se mantenha. Mas as mulheres têm sido diretamente afetadas com essa lógica, se ela for pensada estritamente de maneira produtivista. Então, assim, se nós não repensarmos rapidamente essa lógica produtivista, nós teremos em poucos anos uma redução do quadro de mulheres em bolsas de fomentos, em postos de comando, em lugares, porque a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso. Bom, da minha parte, eu só queria te agradecer, dizer que foi um prazer te conhecer. Eu já li algumas coisas suas que a Luciane me mandou. Nossa, tô aqui para o que eu puder ajudar, puder contribuir. Perfeito, A muito bibliografia em obrigada. pessoa. Gente, olha, muito obrigada pelo convite, eu adoro participar dessas coisas, eu acho que a gente tem mais é que conversar mesmo. Sei lá, eu acredito, eu acho que dá para dar certo, não dá não? Com certeza. Como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você? Você falou que escreve para Cláudia Online. Eu escrevo para Cláudia Online. Se quiserem entrar em contato comigo, no meu Instagram, @AnaCarolinaCoelho79. Nas Crônicas de Mãe, na revista Cláudia Online, tem um e-mail que foi criado só para quem quiser conversar comigo sobre as crônicas. E aí esse e-mail talvez fique te devendo, porque eu acho que é ana.cronicasdemãe@gmail.com. E é isso, eu acredito que quem quiser, vamos conversar. Eu gosto muito de conversar. Vamos conversar. Vamos conversar. Muito obrigada, Ana. Então encerramos mais um episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciene Carriz e Luzima Soares agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!